Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Restaurando Vidas. E eu quero te dizer hoje que tudo tem um propósito para Deus. Tudo que acontece na nossa vida há um grande propósito do Senhor para nós. Aquelas dificuldades, aquelas situações que são difíceis na nossa vida, que muitas vezes têm se repetido na nossa vida, que muitas vezes nós somos provados e reprovados por Deus. Tudo isso é um propósito usado pelo Senhor para as nossas vidas. O Senhor pega a situação de dificuldade que é para nós, que muitas vezes nós não estamos vencendo, e para Ele é uma oportunidade. Esses dias o Senhor ministrava no meu coração. Ele dizia para mim: aquilo que é difícil para ti, para mim é uma oportunidade para te ensinar. Então eu quero te dizer hoje que se você está diante de alguma situação difícil na sua vida, isso é uma oportunidade que Deus está colocando diante de você para trabalhar na sua vida. Não é para você parar, não é para você desistir, não é para você pensar que você é fracassado, que você é derrotado, que você não tem valor, que nada do que você faz dá certo, que você não vai sair dessa tristeza, que a sua vida não vai mudar, que seu casamento não vai mudar, que a vida do seu filho, da sua filha não vai mudar, que talvez aquele sonho que você tem, aquele projeto que você tem não vai acontecer, não. Primeiro nós temos que aprender com Deus, para depois nós vivemos aquilo que queremos, aquilo que desejamos, se assim for segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque existem nãos de Deus que são livramentos para nós lá na frente. Eu aprendi que às vezes a gente tenta algumas coisas com o nosso braço, a gente tenta, vai lá e faz, dá certo e não dá certo. E aí é um não, mas é um não de Deus para nos livrar de algo lá na frente, tá bom? Então eu quero falar para você hoje que Deus, ele tem uma maneira de trabalhar na nossa vida que nós não entendemos, que muitas vezes nós vamos nos questionar do porquê que as coisas acontecem de tal maneira ou vão por um caminho diferente, mas eu quero te dizer porque é assim que Deus trabalha. Ele não trabalha como nós trabalhamos. Ele não faz as coisas como nós fizemos. Porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, no teu amanhã. Lembra? Jesus disse: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã não pertence a vocês, pertence ao Senhor. Então, algumas coisas o Senhor não deixa acontecer com nós, porque nós não estamos preparados, ou porque não é para nós viver aquilo. E eu quero te dizer que não é porque Deus quer o mal para mim e para você, não. É porque Ele quer nos ensinar o caminho. É porque Ele quer nos preparar, Ele quer nos capacitar. A tristeza não é para te fazer desistir. A angústia não é para te matar de ansiedade, não é para te causar um infarto. Não, não é isso. Deus usa isso como oportunidade. Eu quero ler uma palavra para você, que está lá em Isaías, capítulo 30, e o versículo 20 e 21. Aqui, Deus vai falar conosco. Isaías 30, 20 e 21, diz assim: embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento, e aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão os olhos de seu mestre, e os seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer se voltem para a esquerda. Até aqui. Quando eu li essa passagem aqui, eu entendi que o sofrimento, a angústia, faz parte do processo de Deus na nossa vida. Faz parte da construção de Deus na nossa vida.
E nós precisamos entender que isso não é para nos paralisar, não. É para quando nós estarmos angustiados, é para quando nós estarmos tristes, estarmos passando por dificuldade, nós nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos mais ainda de Deus e perguntar para Ele: Senhor, o que eu ainda não aprendi? O que eu preciso aprender contigo, Senhor? Porque eu estou passando por essa dificuldade, porque eu estou angustiado, porque eu estou triste, porque essa angústia me consome, porque a tristeza, ela vive no meu dia a dia, no meu deitar e no meu levantar. Eu quero dizer para você que quando você reconhece para Deus em oração, que você pergunta para Ele: para quê, Senhor? Não por quê, mas para que eu estou passando por essa situação? O Senhor, Ele vai te mostrar o caminho. Essa oportunidade para desconstruir muitas vezes padrões que nós construímos dentro de nós a partir de feridas, a partir de dores que nós não conseguimos de alguma maneira resolver e guardamos, mágoas, faltas de perdão. Tudo isso traz tristeza, tudo isso traz angústia. Talvez um sonho que você tentou, algo que você tentou e não deu certo, e aí você deixou lá guardadinho ou enterrou, mas porque não era um momento para dar certo. Mas não significa que você tem que desistir e ficar sofrendo, mas você tem que buscar no Senhor entender o porquê que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Deus pega os momentos difíceis e nos dá oportunidades para buscar melhorar. E nós temos que buscar melhorar. Nesse mundo, Jesus disse que nós teríamos aflições e que éramos para nós termos bom ânimo. E nós precisamos buscar em Jesus ter esse bom ânimo. Ele deixou um conselho, ele deixou uma ordem. Ele disse: tenham bom ânimo diante das dificuldades e das aflições. Ele não disse desistam, ele disse tenham bom ânimo, animem-se e continuem. Nós temos que continuar, porque o Senhor tem algo para nos ensinar aqui. Ele disse: eu estou lhes ensinando na palavra. Ele disse que Ele está nos ensinando o caminho, e o caminho não é desviar a rota, não é caminhar e de repente eu estou caminhando e percebo: meu Deus, o sofrimento aumentou. Meu Deus, eu estou me sentindo toda quebrada por dentro. O que Deus está fazendo comigo? Meu Deus, Deus está tudo bagunçado, a situação piorou, eu estou caminhando contigo e agora piorou. E aí então você resolve ir para a direita, ou então você resolve ir para a esquerda, desviar a rota. Quero te dizer que com Deus, caminhar com Deus não tem desvio de rota, não. Existe só um caminho, que é Jesus. E Jesus passou por aflição. Jesus teve momento de angústia lá, quando estava perto de chegar a sua hora dele ser entregue lá para os romanos, dele ser crucificado. Jesus, ele foi lá no jardim, lá no Getsêmen. Ele chorou. A palavra diz que as lágrimas dele eram lágrimas de sangue, porque ele estava com medo, gente. Ele estava angustiado porque ele sabia que estava chegando a sua hora. E ele orou ao Pai, ele disse: Pai, se puderes, afasta-te de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Só que ele reconhece: eu vim para isso. Ele veio para passar por tudo que ele passou, para morrer naquela cruz do Calvário, para me lavar dos meus pecados, para que os meus pecados fossem perdoados, para que os seus pecados fossem perdoados. Ele cumpriu o seu propósito, a sua missão aqui na terra.
Só que ele teve uma jornada, uma caminhada antes da morte e cruz. Ele curou, ele libertou, ele fez milagres inúmeros que eu não tenho como citá-los aqui. Mas eu quero te dizer que Jesus passou pelo processo que ele tinha que passar. E o processo de Jesus fez com que ele fosse humilhado, com que ele fosse julgado, com que ele fosse açoitado, com que ele chorasse, se angustiasse, se entristecesse. Jesus foi perseguido. E nós iremos passar pelas mesmas coisas aqui neste mundo. Porque esse é o caminho. Jesus diz que aquele que quiser me seguir, deixe a sua vida, porque nova vida ele terá, nova vida vai receber. Mas essa nova vida, ela vem depois que nós seguimos a nossa caminhada com Cristo aqui na terra, que é a vida eterna. Que é quando Jesus voltar para cada um de nós e nós fomos ao encontro dele. Primeiro nós temos que pegar a nossa cruz. Cada um tem uma cruz para pegar e para carregar. E precisamos pegar essa cruz e carregar ela. Não importa se ela for mais pesada. Não importa se tem dias que você não vai conseguir se levantar e levantar a tua cruz. Você pede para Jesus e ele vai te ajudar. Ele vai estar pronto para te ajudar. Porque a palavra diz que a angústia, que a tristeza, que o sofrimento é para nos ensinar e para nos mostrar o caminho. Se somos seguidores de Cristo Jesus, precisamos passar pelo que ele passou. Faz parte do processo. E eu quero te dizer que isso são oportunidades de Deus para ele nos moldar, para ele nos transformar. Ele precisa tirar coisas de dentro de nós. Ele precisa fazer uma limpeza interior dentro de nós, uma mudança dentro de nós. Porque se nós não passarmos pela transformação, pela mudança de Deus na nossa vida, nós não herdaremos o reino de Deus. Porque os humildes herdarão o reino de Deus. Porque os mansos herdarão o reino de Deus. E se nós somos irados, se nós e muitas vezes contendemos com o nosso irmão, com o nosso esposo, com os nossos filhos, se nós somos 880, não, porque fez para mim isso, eu vou rebater igual, nós não herdaremos o reino de Deus. Essas coisas o Senhor precisa transformar no nosso interior. Tudo isso, toda a tristeza, toda a angústia, todo momento difícil, ela é uma situação momentânea que vem para nós, mas é algo que lá atrás precisa ser resolvido dentro das nossas vidas, dentro de nós, dentro da nossa mente, da nossa alma. Nós precisamos passar pelo tratar de Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus, ao trabalhar dele. E como nós iremos vencer isso? Através da oração, através do jejum, através da busca pela palavra. Nós somos provados pelo Senhor todos os dias. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual para nós. E eu quero te dizer que na oportunidade que Deus está nos dando diante dos momentos difíceis, a primeira coisa que Ele vai nos levar é a buscarmos a palavra. Nós precisamos buscar a palavra porque a palavra, estudar a palavra é como uma teoria. Nós precisamos ler, nós precisamos meditar nela, nós precisamos ter esse momento todos os dias, nos alimentar dessa palavra, porque depois nós vamos ser provados ao ponto que nós teremos que praticá-la, ela diante das dificuldades, praticar essa palavra quando nós fomos confrontados, quando nós fomos ofendidos, quando nós estivermos diante de uma provação que nós estamos sendo reprovados, sei lá há quantos anos, há quanto tempo, mas nós vamos precisar pôr em prática aquilo que aprendemos aqui nessa palavra.
E se nós não praticarmos, nós seremos reprovados e vamos ser provados novamente. Eu quero te dizer que os momentos difíceis, que Deus torna oportunidade para Ele trabalhar nessa vida, é para cooperar para um bem maior para nós. A palavra diz lá em Romanos 8:18, que sabeis que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O momento difícil, a angústia, a tristeza vai cooperar para um bem maior de Deus. Se você é chamado pelo Senhor, se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida, saiba que esse momento difícil, que essa angústia, que essa provação, que essa guerra que você está passando, ela vai cooperar para um bem maior. Se submeta ao Senhor. Se alimente da palavra de Deus. Estude a palavra. Tenha perseverança no teu relacionamento, na tua comunhão com Deus. Jejue pela sua vida pelo menos uma vez no mês. Tire um dia para jejuar pela sua vida. Porque o jejum, ele te desconstrói por dentro. Ele te deixa em cacos por dentro. Mas tenha certeza que Deus faz uma limpeza e constrói conforme a vontade dele para a sua vida. Ele te faz uma construção agradável aos olhos dele. Nós precisamos do jejum. Ele não é coisa de passado. Ele não é uma coisa que caiu de moda. Ele não é qualquer coisa, não. Jejum faz parte da vida do cristão. Jejum é necessário. Jejum derruba principados, potestades, anula decretos de morte, decretos de maldição hereditária, decretos de escassez, doenças hereditárias que carregamos às vezes de familiares. O jejum destrói isso. O jejum liberta, ele cura, ele restaura, ele transforma vidas. Você não tem noção. Se você começar a jejuar pela sua vida, o que Deus fará? Eu estou aqui falando, eu não ia falar sobre jejum, mas o Espírito Santo me direciona a falar sobre o jejum. Se você jejuar pela sua vida, você vai viver grandes coisas. Deus disse para Josué, se eu não me engano, em Josué 3, capítulo 3, versículo 5, ele disse para Josué, avisa o povo que purifique, que se santifique, porque eu amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Purificação é jejum, santificar é jejum. Se você se santificar, se você jejuar, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, maravilhas na sua casa. Deus vai restaurar, Ele tem poder para isso. E o jejum é uma arma poderosa, juntamente com a oração e com a busca incessante pela palavra. Amém? Então o que eu quero te dizer é que tudo de ruim que acontece na nossa vida coopera para um bem. E todas as situações, Deus faz dela, Ele gera uma oportunidade para trabalhar em nós e deixar nós parecidos com Ele, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade de filhos de Deus. Você é filho, filha de Deus. Não te esqueça disso. Mesmo que às vezes nós erramos e o inimigo pega um erro, pega uma palavra, pega uma atitude errada nossa, porque nós somos falhos, e ele vem na nossa mente para nos acusar e dizer, ué, mas você não é filho de Deus? Você não fala da palavra de Deus? Você não anuncia o evangelho? Você não lê a Bíblia? Você não jejua? Ele vem trazer uma crise de identidade para nós. Mas eu quero te dizer que o Senhor é aquele que restaura a identidade. Primeiro nós precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor, porque aí Ele nos restaura. Então, tudo é oportunidade para o Senhor, nada é para acabar com nós, nada é para nos destruir ou fazer desistir. O Senhor não quer nunca que nós desistimos. Ele quer que nós nos levantemos. Se você cair, Ele te levanta. Se você se desanimar, Ele vai te animar. Se você estiver triste, a alegria do Senhor é a nossa força. Tá lá. Continue, prossiga, se levante, não desiste.
Estude a palavra e esteja vigilante, porque os momentos difíceis eles virão para te provar, para que você pratique a palavra. E se você praticar, você vai estar dando um chega para lá no inimigo da tua alma, porque ele vai ver, não, aqui eu perdi. Aqui ela não vai mais ser reprovada, ela aprendeu a lição. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado contigo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço para você que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Com certeza tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né? Comenta. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.